Bem-vindo, artista! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre POO, Programação Orientada a Objeto. E nem é POG, hein? Programação Orientada a Gambiarra, não. É POO. Então, POO nada mais é do que Programação Orientada a Objeto. É um paradigma da programação que se baseia em objetos. A gente consegue imaginar e representar um objeto do mundo real de uma forma computacional. Isso para quê? Para facilitar o entendimento e muitas outras coisas mais. E nós veremos isso nessa playlist. Lembra das structs lá do C? As videoaulas do C. Se você não é programador ainda, está começando agora, tem a base de conhecimento e desenvolvimento aqui. Tem a playlist de introdução e desenvolvimento de sistema, onde eu apresento a linguagem C. Aqui para frente, eu não vou falar de if, else, for, while, não. Só se for alguma coisa específica que não tinha a linguagem C. Essa base de conhecimento você tem que buscar lá de trás. Então lá nós vimos, né, tem outra playlist sobre tipo abstrato de dados, onde a gente viu muito sobre structs, alocação dinâmica de memória e tudo mais. Nada mais é do que agora tipar aquelas structs em classes. Elas viram classes e quando a gente instancia uma classe, aquele malloc que a gente fazia nas structs, aquela alocação dinâmica de uma classe aqui agora, ela é chamada de objeto. Então, um objeto é a instância de uma classe. É a alocação dinâmica de memória para uma estrutura que aqui o nome agora a gente vai dar de classes, tá bom? Então vamos ver aqui na prática, daqui a pouco, como a gente vai criar os nossos objetos e instanciá-los, tá? É muito simples, não tem segredo nenhum, mas tem muitos conceitos por trás de objeto que a gente tem que aprender antes de avançar na construção de uma API. Então vamos na prática, abre seu Visual Studio Code aí, abre seu Visual Studio Code, que você vai ver uma opção aí, criar novo projeto. Aí você vai selecionar criar novo projeto, vai estar à direita, vai estar aqui em cima da minha cabeça aqui, criar novo projeto. E aí você vem e pesquisa, se não tiver aqui, ó, pesquisa aqui, ó, aplicativo do Windows Form. Bom, depois que você criar o seu projeto, vai aparecer um projeto similar a esse daqui, ó, vai ter um Form e vai ter um Program CS. Esse Form, se eu dar um play aqui, ó, você vai ver que abriu uma tela, é o meu sistema. Se eu fosse desenrolar esse sistema aí agora, o que eu ia fazer? Criar um menu aqui, com os meus cadastros e tudo mais. Quando o usuário fechar o sistema aqui, ó, saiu da aplicação. E aí, da onde desenrola isso tudo? Desenrola aqui, ó. Lá no C, a gente tinha um programa principal e aqui a gente também tem. Qualquer ferramenta tem um programa principal. Ele inicializa aqui e depois pede para abrir o formulário. Se você der dois cliques aqui, ó, em Windows Form App, vai estar escrito aqui, ó, WinExe. Muda isso daqui para só exe. Porque se você mudar isso aqui somente para exe, ele vai abrir a janela do console. Quando a gente fizer um console.write. Console.write, o IntelliSense aqui ele é muito bom, tá? Ele é muito bom mesmo e ele escreve muito código para nós. Depois aqui eu vou fazer simplesmente, vamos deixar ele passar aqui, ó. Então quando eu der o console.write teste, aqui nessa janelinha, olha lá, apareceu o teste. Se você quiser fazer um message box também, você pode fazer, ó, message box ponto show. Aí você bota a mensagem que você queira apresentar lá num botãozinho, ó. Também fica legal. Faça do jeito que você achar melhor. Como a gente está dentro da aplicação desktop, você pode usar as partes visuais do projeto, ó. Então apareceu aqui um botão, ó, uma mensagem de diálogo. Esse message box show chama a API do Windows para poder conversar com o usuário. Então beleza, primeira coisa que nós vamos criar aqui, ó, vou criar, botão direito aqui, adicionar classe. Vamos criar uma classe, vamos chamar ela de carro, vamos fazer uma classe de carro. Uma classe carro, eu vou tirar esse interno aqui, porque isso aqui eu vou explicar também, mas vamos fazer só classe carro. Se quiser deixar interno, pode deixar.
Vai sugerir fazer isso daqui? Pode fazer. Isso é o construtor. Eu já vou falar disso aqui também. Depois a gente pode aplicar os atributos, como a gente fez lá numa struct. E ele sugere bastante, ó. Public string name. Vou aceitar a sugestão dele aqui, ó. Public string description. Então, qual o nome do carro? Qual a descrição do carro? Deixa eu ver o que ele sugere aqui mais. Sugeriu mais nada, não. Mas tá. Ao invés de name, eu vou colocar aqui marca. E aqui pode ser cor, né? Então aqui, ó, como eu faço a instância dessa classe? Então isso aqui é como se fosse uma estrutura lá em C. Só que a estrutura não herda de nada. Uma classe, ela tem herança. E essa classe, apesar de eu ter criado ela aqui, e ela automaticamente está herdando de uma classe chamada Object. Nós vamos ver isso mais para frente. Calma lá. Vamos instanciar esse carro e utilizar aquelas propriedades ali para a gente poder ver. Aqui, ó, eu posso criar uma var carro. Boto o nome da variável que eu quero. Pode ser meu veículo. Recebe new carro. Tá? Se eu fizer isso, pronto. Eu tenho a instância da classe carro nessa variável meu veículo. Automaticamente agora eu posso fazer meu veículo ponto marca recebe, por exemplo, Fiat. Beleza? Então, sendo assim, a gente consegue manipular as propriedades dessa instância dessa classe conforme a gente fazia lá no C. Mesma coisa. Então aqui, ó, posso botar e setar a cor. Lá, branco. E aí, você poderia fazer de outra forma também, ó. Ao invés de botar var, eu posso colocar aqui tipar a variável. Que eu falar assim, eu sei qual é o tipo. Var é um tipo qualquer. Eu posso tipar, ó, carro. Aí, seu carro, seu veículo, né? Recebe new carro. Beleza. Eu já posso abrir chaves aqui, ó. E já passar as propriedades, ó. Marca, recebe, sei lá, Toyota. E a cor recebe prata. Certo? Então eu posso instanciar de duas formas. Eu posso instanciar e não fazer nada e depois fazer, ou já instanciar passando os parâmetros aqui dentro. Até o momento não tem complicação nenhuma. É simplesmente a instância de uma classe simples que nós criamos aqui. Nada mudou aqui em relação a classe ou estruturas. É a mesma coisa, só muda a forma de se fazer, só muda a sintaxe. A lógica é a mesma. Esse carro, esse veículo aqui, ó, ele poderia ter aqui agora, ó, um public int, por exemplo, velocidade que ele está. Você tem ali um veículo, ele tem uma velocidade. Só que aí nesse caso, como você aumenta e diminui a velocidade no veículo? Acelerando e freando. Seriam métodos. Então, dentro de uma classe, ela pode ter métodos. Já numa estrutura, não. Aqui eu posso vir e criar, ó, um public. Pode ser um void, velocidade, ou acelerar. Acelerar. E eu estou falando assim, ó, acelera o veículo aí para mim. Aí eu pego a velocidade e dou um mais nela aqui, ó. Certo? Então eu tenho um método agora dentro do carro que eu posso falar assim, velocidade mais. Ou um outro método, frear. Que aí a gente vai fazer o contrário, né? Velocidade menos. Basicamente. Se você quiser botar um show box aqui para você acompanhar a execução, né? Um message box, um consular write ln, coloca aí para você ver. Mas basicamente eu criei dois métodos dentro do veículo. Se eu estou acelerando o veículo, talvez ele tenha velocidade máxima. Então se a gente tivesse aqui, ó, velocidade máxima, que ele consegue chegar,
eu trataria aqui dentro, né? Se a velocidade atual é menor do que a velocidade máxima, aí eu vou fazer um mais. Senão eu não vou fazer, porque já está na velocidade máxima, não tem como subir essa velocidade. Aqui ficou duas chaves. Tá. E no frear a mesma coisa. Se o veículo já está parado, como é que a gente vai frear um veículo parado? Ele já está freado. Se a velocidade do veículo é igual a zero, ele já está parado. Tudo bem que frear vai estar acontecendo a todo momento, você está freando. Mas a velocidade não vai ser menos, porque senão ela vai ficar negativa. Então eu consigo ajustar os comportamentos desse veículo aqui dentro da classe carro, certo? Então se eu tivesse lá no meu programa vários locais lá que está falando assim, ó, meu veículo ponto acelerar, né? Depois meu veículo frear, certo? Se fosse fazer um jogo aí que você acelerasse, freasse e alguma coisa ficasse mexendo aí na tela, beleza. Aonde tem que estar os comandos de ajuste desse veículo? Vai ter que estar na classe carro, aqui, né? A classe veículo, chame do que você quiser, certo? Então o que acontece? Os métodos, eles ficam normalmente dentro dos objetos. Isso torna tudo muito mais fácil. Se tem algum erro aqui no acelerar ou no frear, algum comportamento que eu queira fazer, como por exemplo, bom, se a pessoa freou, eu tenho que acender a luz de stop do carro, não tem? É aqui que a pessoa, onde está acelerando ou freando, é que vai determinar que tem que acender a luz? Não. Eu vou vir aqui dentro da minha classe carro e vou programar isso. Vou colocar aqui uma variável, né? Luz de stop. Está acesa ou não, né? Uma variável para dizer se ela está acesa ou não. Toda vez que a pessoa chamar o frear, eu vou lá e acendo a lâmpada. Então o comportamento estaria dentro do método frear, certo? Então enquanto a pessoa está freando, a luz está acesa. Enquanto ela não está freando, a luz está apagada. Então esses comportamentos ficam aonde? Dentro do objeto, aliás, dentro da classe. Por quê? A classe é a classe carro. É o que a gente definiu aqui. Atributos e métodos, comportamentos. Isso aqui é só um exemplo bem besta. E o que é objeto, então? Objeto é isso aqui, ó, a instância de uma classe. Então, essa variável, meu veículo, ela é um objeto. Ela é a alocação dinâmica de memória da classe carro. E eu tenho duas instâncias aqui, ó. Eu tenho o meu veículo e eu tenho o seu veículo instanciado aqui. Então, eu tenho duas vezes lá na memória a instância daquela classe. Cada uma tomando conta ali do seu veículo. Então, se você mandar imprimir aqui, ó, vou botar aqui, ó, message box. Então, isso aí são duas instâncias diferentes, está executando. E ele tem que imprimir o Fiat e no message box, ó. Quando ele chegar no message box, ó, apresentou Fiat. Vou dar OK, ele vai passar para a linha de baixo e vai imprimir Toyota, certo? Então tem a instância de carro duas vezes. Isso a gente chama de objeto. Então essa é a diferença entre uma classe e um objeto, tá? E você pode criar quantas classes você quiser. E você poderia já começar aí para praticar, criar a classe de uma pessoa. O que seria uma pessoa? Depende do sistema que você vai criar, mas qualquer sistema que você for criar, você vai precisar do cadastro de uma pessoa. Essa pessoa para você é o quê? É um cliente, seja o que for, mas ela é uma pessoa. E aí o que você quer abstrair? Se é um cabeleireiro, você precisa saber a cor do cabelo da pessoa, coloca ali um atributo para a pessoa cadastrar a cor do cabelo ou o comprimento do cabelo. Se você é um oculista, você talvez queira saber a cor dos olhos do paciente. Então coloca um atributo ali. Vai fazer um sistema para delivery. Quais são os dados que você precisa? Você precisa de endereço, telefone. Veja o que você precisa abstrair da pessoa e que seja pertinente a ela. Como o endereço, por exemplo, compõe uma pessoa, mas não é atributo de uma pessoa. Mas normalmente as pessoas até adicionam esses atributos
a pessoa. Mas o correto seria, dentro de pessoa, compor um endereço. Isso aí nós vamos falar mais à frente nessa playlist também, que é a parte de composição. Essa playlist está massa, pessoal. PO é um negócio fantástico e eu sou apaixonado em PO. Mas nessa primeira aula aqui, o que a gente vai falar aqui ainda é o construtor. Toda classe, quando ela é instanciada, algo acontece, que é o quê? Rodar o construtor dessa classe. Isso aqui é o construtor. var teste recebe estou construindo. Vou botar um breakpoint e vamos rodar aqui de novo, ó. Então eu executei aqui, ó. Quando ele vai fazer a instância da classe, o que vai acontecer? Ele vai lá dentro do construtor. Ele executa tudo que tiver lá dentro. Às vezes você tem alguns atributos que você quer inicializar. Então você já pode inicializar aqui dentro. Construiu, ele roda o construtor, que é público. Nesse caso. Por que está público? Porque eu não falei ainda. Calma que nós vamos falar sobre esse get, esse set aqui, ó. Você pode tirar daí por enquanto. Nós vamos falar sobre isso daqui. Vamos atender só por enquanto que tem que ser dessa forma. Público, porque tem que ser acessível lá de fora. Mas bom, mantém o público porque tem que ser acessível lá de fora. Depois nós vamos falar sobre isso também. E aí, ó, construiu o veículo, rodou que estava lá na parte inicial. Então, quando eu instanciei o veículo, se eu tivesse algum método que eu precisasse arrumar lá dentro, eu ia lá e simplesmente, né, quando você liga o painel, o que acontece? As variáveis correspondentes ali das informações do veículo são inicializadas. Então, talvez naquele construtor eu fizesse isso. Se tivesse outro objeto que fosse composto ali dentro, que a gente vai ver isso mais para frente, eu poderia fazer a instância dele também. Então, para essa videoaula, eu só quis mostrar para vocês a criação de uma classe, tá? O construtor de uma classe, os atributos de uma classe e que ela pode possuir métodos. E aí, pessoal, senta ali o dedo no like, que na próxima aula a gente vai falar sobre herança, tá? Nossas classes elas podem ser herdadas, beleza? Não perca o próximo vídeo, programar é arte. Valeu!